pessoal, tudo bem? Deixa eu abrir o meu navegador aqui, que no vídeo de hoje a gente já vai direto para a prática. Então deixa eu abrir aqui o Google Chrome. Beleza, vou apertar F12 para abrir aqui o console de desenvolvimento. Deixa eu colocar aqui, isso aqui funciona em outros navegadores também, tá? Só não sei se é F12 o atalho, mas vai funcionar em outros também. Se eu colocar aqui x igual a 1 mais 2, qual vai ser o resultado? 3. Muito bem, está aqui o resultado 3. Se eu colocar aqui x igual a 0.1 mais 0.2, qual vai ser o resultado? 0.3? Não. O que houve aqui? 0.1 mais 0.2 é uma conta que dá para a gente fazer de cabeça, né? Teria que dar 0.3. Mas o que houve aqui que deu um pouquinho mais do que 0.3? Bom, será que é problema do computador? Não, porque o meu computador é moderno. O sistema operacional também está atualizado. É Windows, mas daria, já vou adiantando que daria o mesmo resultado no Linux, tá? Então, qual é o problema aqui? Será que é bug da linguagem JavaScript? Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste em Rust, certo? Linguagem Rust. fn main, vamos lá, x igual a 0.1, tá? Ele já está dizendo aqui que vai ser um ponto flutuante de 64 bits, que é uma ótima precisão. Y igual a 0.2, beleza? Eu vou colocar aqui z igual a x mais y, tá? E aí, vamos imprimir no terminal o valor de z, né? Z é igual e o valor de z, beleza? Então fiz rapidinho aqui um programa em Rust que atribui 0.1 para x, 0.2 para y, e aí ele soma os dois e coloca lá na variável z e imprime aqui o conteúdo de z. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos executar o programa, compilar e executar, né? E o resultado foi mesma coisa. Então, o que está acontecendo que 0.1 mais 0.2 não está sendo 0.3, está sendo um pouquinho mais que 0.3. Qual é o problema? O problema é o seguinte, vou explicar para vocês. Não dá para a gente representar uma quantidade infinita de valores com uma quantidade finita de recursos, certo? Essa foi a resposta curta, mas meio enigmática, né? Então vamos melhorar essa resposta aí. Vamos lá, vamos falar sobre ponto flutuante. Ponto flutuante é uma notação que serve para representar valores, certo? Valores, números reais, né? E é composta da seguinte forma, assim, ó, tem a mantissa, a base e expoente. São três componentes. Na verdade tem 4 componentes aqui que é o sinal, tá? Tem um sinal, pode ser positivo ou negativo também, tá? Mas a parte numérica está aqui, mantissa, base e expoente, né? Por exemplo, se eu quiser representar o número π, né? Na verdade aqui está aproximadamente π, né? Porque o π de verdade tem um monte de casas decimais, né? É um número irracional, mas vamos lá. O que eu faço aqui? 3.14159 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, vezes isso aqui é isso aqui. Então, esse aqui é um número representado em forma de ponto flutuante, certo? Então, dá para representar, nessa notação aqui, dá para representar números muito pequenos ou números muito grandes, certo? Essa é a vantagem de usar ponto flutuante. Ok? Bom, e aí o que aconteceu? Com a popularização dos computadores, né, cada indústria, cada fabricante, né, cada desenvolvedor às vezes começava a implementar a sua própria rotina de manipulação de ponto flutuante. Até que em 1985 surgiu um padrão IEEE 754, certo? Ele estabelece aqui
uma metodologia para se trabalhar com pontos flutuantes de precisão simples, certo? Que ocupam só 32 bits, e de precisão dupla, que ocupam 64 bits, que foi o que eu usei agora há pouco em Rust, tá? Bom, e como é que funciona isso? Bom, então para armazenar um valor em ponto flutuante de 32 bits, a gente usa 1 bit para armazenar o sinal, 0 é positivo e 1 é negativo. Depois a gente usa 8 bits para armazenar o valor do expoente e 23 bits para armazenar o valor da mantissa, certo? É assim que a gente faz caber aí um ponto flutuante, um valor, né, um ponto flutuante dentro de 32 bits. Então, esse valor é dividido dessa forma, certo? E tem também a precisão dupla, que ocupa 64 bits, então ele tem um resultado mais preciso, certo? Tem ali 1 bit de sinal, mesma coisa, né? 0 é positivo e 1 é negativo, e aí a gente tem aqui 11 bits para armazenar o valor do expoente e 52 bits para armazenar o valor da mantissa, certo? Eu falo sobre isso no livro que eu estou escrevendo sobre a linguagem Rust, estou escrevendo um livro físico mesmo, e na parte de ponto flutuante eu cito esse padrão aqui e mostro como é que funciona, até para não ter mal entendido, né? Então, em 1985, criou-se essa padronização, tá? Depois teve mais algumas coisas também, tá? Criaram um mais simplificado ainda de 16 bits, tem um de 128 bits que é ainda mais preciso, tá? Criou-se esse padrão para manipular, para armazenar e manipular valores em ponto flutuante, ok? Armazenar também, inclusive o banco de dados PostgreSQL, se não me engano, o tipo real, né? Ele é o ponto flutuante de precisão simples, e o double, ele é o de precisão dupla, certo? Mas, enfim, criou-se esse padrão aqui para armazenar os números em ponto flutuante. Só que, o que acontece? Veja bem, por que eu disse mais cedo aí que não dá para representar uma quantidade infinita de valores usando uma quantidade finita de recursos? Por quê? Vamos pegar, por exemplo, aí, entre 0 e 1. Entre 0 e 1, entre o número 0 e o número 1, existe uma quantidade infinita de valores diferentes, tá? Tem o 0.1, tem o 0.1.1.1.1, tem o 0.00001. É uma quantidade infinita de valores. Veja bem, não estou dizendo que não é possível armazenar o valor infinito, certo? Existe um meio aqui de armazenar o valor infinito, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O que a gente não consegue é, por um problema de arquitetura de computadores, né, por um problema fundamentado na matemática, é que a gente não consegue representar individualmente toda essa infinidade de valores que existe usando só 32 ou 64 bits, certo? Então, acontecem arredondamentos, tá? Não dá simplesmente entre 0 e 1, repetindo o exemplo, né? Entre 0 e 1 só, entre 0 e 1 só, existe uma quantidade infinita de valores diferentes. E como que eu vou representar todos esses valores diferentes possíveis usando só 32 ou só 64 bits? Não dá, ok? Então acontecem arredondamentos. Então, para certos valores, alguns arredondamentos vão acontecer, tá? E aí, se você for desenvolvedor, você fica pensando, ué, será que o programa que eu fiz, os programas todos que eu fiz até agora estão dando esses erros aí? Se usa ponto flutuante, né? Valores em tipos ponto flutuante, então é possível sim, tá? Então, o que acontece aqui? Foi criado esse padrão aqui para armazenar e processar números em ponto flutuante. E aí tem alguns valores especiais também, tá?
Por exemplo, tem um valor não numérico que pode acontecer de vez em quando, certo? E aí tem tem umas regras aqui, né? Tem umas regras para esses valores aqui, para esses valores especiais, certo? Por exemplo, deixa eu abrir de novo aqui deixa eu ver aqui. Tem um valor especial ali, chamado none, né? Que não é um número, que é resultado, vou colocar aqui, por exemplo, 0, 0, e aqui não é mais, aqui é dividido, certo? O que acontece se eu dividir 0 por 0? Vamos ver? Vamos compilar, rodar aqui, o resultado não é um número, não é um número. Não é um número pertencente ao conjunto dos números reais, tá? O ponto flutuante serve para representar números reais. E aí eu tenho esse resultado aqui, ok? Que é o none, né? Not a number, é a abreviação de not a number, significa que o resultado não pertence ao conjunto dos números reais. Por exemplo, 0 dividido por 0 não é um número real, é um número complexo, é outra coisa, tá? É outro conjunto. Então, e tem outros valores também, por exemplo, infinito, né? Deixa eu pegar de novo aqui o Rust, vamos lá. E se eu dividir 8 por 0? 8 dividido por 0 dá quanto? Vamos rodar. Infinito, certo? E se eu fizer menos 8? Ok? E rodar menos infinito. Então tem esses valores especiais, tá? E aí tem essas regrinhas. Por exemplo, como é que eu represento um valor não numérico, né, não real, dentro dessas duas formas aqui, né? Da precisão simples e precisão dupla. Para armazenar um valor não real, os bits da mantissa tem que estar todos 1, essa parte branquinha aqui, tá? E pelo menos um bit 1 aqui no expoente, no azulzinho. Então isso significa que não é um número, tá? E o infinito? O infinito, bom, tem mais infinito e menos infinito. É só mudar o sinal aqui, tá? O bit de sinal. E aí os bits da mantissa também tem que estar tudo 1. E do expoente, todos os bits 0. Quando todos os bits da mantissa tiver 1 e todos os bits do expoente tiver 0, significa infinito, tá? Ou positivo ou negativo, tá? E aí, e agora? O que a gente faz então para as contas começarem a dar certo? Como é que faz banco então? Tá? Como é que funciona um software bancário se as contas estão dando tudo errado, problema de arredondamento? Bom, eu nunca fiz software para a área financeira, tá? Mas eu já sei que não utiliza ponto flutuante. Uma abordagem comum é trabalhar com números inteiros, certo? Então, o que acontece? Ao invés de armazenar ali R$1, né, eu armazeno 100. Eu multiplico por 100, certo? Arredondo e pego a parte inteira. Então, a hora que tiver gravado no banco de dados lá, saldo da conta, 100, eu sei que é R$1, tá? Todas as contas que eu fizer, todos os cálculos que eu fizer, eu trabalho com um número inteiro, eu faço as contas com o número inteiro. E na hora de exibir na tela, eu coloco a vírgula no lugar correto. Ou na hora de enviar para um outro sistema bancário, para o Banco Central, enfim, para onde for, aí sim eu coloco a vírgula no lugar correto, né? Ou divido por 100 e envio o valor, né? E tudo mais. Então, por exemplo, R$3.800 ficaria assim, 380 mil no banco de dados e nos cálculos, né? Esse valor grandão aqui, mesma coisa, tá? É só eu multiplicar por 100, arredondar e pegar a parte inteira, tá? E se eu estiver trabalhando com mais casas decimais, né? Por exemplo, taxas, ou estou trabalhando com IoT, por exemplo, internet das coisas, né? Que eu estou coletando dados em tempo real e enviando para algum lugar. Como é que faz para, se precisar fazer contas com esses dados aí, não ficar dando esses problemas de arredondamento? Mesmo raciocínio. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser trabalhar com 4 casas decimais, multiplico por 10 mil, arredondo e pego a parte inteira. Mesma coisa, tá? Então o 1 vai virar 10 mil, o 12,3456 vai virar 123.456, tá? 120,9999 vai virar esse número aí e por aí vai, tá? Então
Uma possível solução é trabalhar com números inteiros, tá? Isso pode ser área financeira, logística, enfim, internet das coisas, coleta de dados, tudo mais. Então eu posso fazer assim. Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse número aqui, 12,34567,8. Então, qual que é o primeiro passo aqui? Multiplicar por 10.000. Beleza, virou esse aqui, ó. Virou 123.456,78. O que eu faço? O segundo passo é arredondar. Então, é arredondo. Esse número aqui, 0,78, né, termina com 6,78. No momento que eu faço o arredondamento, vai para 7,0. Terceiro e último passo, pego a parte inteira, tá? E aí, com isso, eu tenho o número que vai ser o número final que vai ser armazenado na tabela ou processado, tá? Então eu queria mostrar essa curiosidade para vocês, os probleminhas que acontecem às vezes envolvendo ponto flutuante, e a limitação está justamente na arquitetura de computadores, na forma com que a gente lida com esses números muito fracionários aí, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado.